Meus amados e queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ronaldo Pereira, aqui da cidade de Lisboa, capital de Portugal, aqui na Europa. Quero falar um pouquinho sobre o curso teológico, a nossa faculdade teológica de cultura, a Faculdade de Cultura Teológica. Temos enviado muitos cursos para diversos países, como da América do Sul, como até mesmo do continente africano, da própria América Central. Enfim, muitos obreiros, líderes têm tido acesso aos nossos cursos a nível de básico, bacharelado, e também temos um curso inédito a nível de mestrado em teologia, que é um mestrado em religião e igrejas evangélicas no Brasil, abordando explicitamente um tema bastante atual, que é o fenômeno do crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. Meus amados irmãos, senhoras e senhores, neste momento, eu quero colocar aqui um tema bastante polêmico, mas um tema de grande atualização para nossa reflexão. O tema aqui se dá o fenômeno do crescimento da religião e das igrejas evangélicas no Brasil. Muitos têm se preocupado com o crescimento de igrejas, de seitas, de novos movimentos, em casos em que podemos ter o discernimento do que é certo e do que é errado à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Dentro desse tema, eu poderia enumerar no campo espiritual, dentro da transcendência e da soberania de Deus, porque Deus está acima de todas as coisas. Deus é o Criador, somos criaturas. Portanto, a vontade de Deus, ela é uma vontade que prevalece. A Bíblia chega a nos falar que nada acontece se não for da vontade do Senhor. Então, dentro do campo da visão e da soberania de Deus, o crescimento da igreja ou das igrejas evangélicas no Brasil se dá pela autoridade e pela permissão, pela vontade da permissão de Deus para o tal fato que vem acontecendo. Se as igrejas crescem, é pelo fato transcendental da vontade, da permissão de Deus. Se não fosse da vontade de Deus, as igrejas não cresceriam. Eu me lembro de uma das passagens do livro de Lamentações de Jeremias, chega a estar registrado que não há mal ou bem que não venha sobre esta casa se não for da vontade do Senhor. Então, partindo desse princípio, do princípio transcendental, do princípio de que a vontade de Deus está acima de todas as vontades, acima da vontade humana, acima de todos os meios e recursos tecnológicos, acima de todo o conhecimento, por mais evolutivo que venha existir na esfera da ciência, prevalece sim a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Então, senhoras e senhores, analisando sobre esse aspecto, em primeiro lugar, prevalece a vontade de Deus, fator esse primordial para o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. Alguns dados estatísticos chegam a dizer que há mais de 40 milhões de evangélicos num país, hoje de 201 milhões. Há um sentido global
do crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. Em cada cidade, para que vocês tenham uma noção, o Brasil possui mais de 5.000 e tal cidades. Praticamente, na maioria das cidades, municípios, bairros, ruas, há a existência de 3, 4 ou mais igrejas, várias denominações, de várias linhas teológicas. Então hoje é comum, ao passar por uma rua, encontrar várias denominações, não só as denominações tidas como igrejas tradicionais históricas, ou até mesmo igrejas pentecostais, ou igrejas neopentecostais. Hoje, o que estamos enfrentando é um verdadeiro fenômeno do crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. Daí essa necessidade, o nosso seminário, a nossa faculdade teológica, lançou um curso inédito, que é o curso de mestrado em religião e igrejas evangélicas no Brasil. O segundo ponto, dentro do campo agora da visão humana, podemos entender que o crescimento, aqui se dá o fenômeno do crescimento das igrejas evangélicas, é justamente o uso dos evangélicos no meio da mídia. Houve um tempo em que havia uma restrição da parte da liderança de determinadas igrejas evangélicas no que diz respeito ao uso aos meios tecnológicos. Hoje, as igrejas têm evangelizado em massa, através não só da televisão, da própria internet, usando todos os recursos possíveis para atingir vidas, para o crescimento das igrejas evangélicas. Então, hoje, as igrejas estão em grandes canais de televisões, algumas até mesmo têm o seu próprio canal de televisão, seja na própria internet, seja canais abertos, canais a cabo, enfim, encontramos lideranças de igreja trafegando em várias vertentes da sociedade, uma delas no campo político, há muitas representações no Congresso Nacional, em câmaras, em prefeituras municipais, até mesmo na área de governos estaduais, seja também senadores, provenientes de igrejas evangélicas. Hoje encontramos até partidos políticos com uma certa formação e consciência cristã evangélica. Ou seja, o uso da mídia tem contribuído também para o crescimento do chamado fenômeno das igrejas evangélicas no Brasil. Também eu posso abordar o segundo ponto, que é muito mais notório, que é, por assim dizer, a exploração da chamada teologia da prosperidade. Mas é elementar que venhamos a dizer uma coisa: cremos em um Deus que prospera, cremos em um Deus que multiplica pães e peixes, mas também vimos que algumas igrejas, tidas como igrejas evangélicas, têm justamente colocado o foco central em cima da teologia da prosperidade como forma de atrair público, e assim tem feito. E também é um dos fenômenos que tem atraído muito público, e muitas igrejas têm crescido dentro dessa vertente, que é a chamada vertente da teologia da prosperidade. Em terceiro ponto, é que o meio evangélico, para alguns, chamado de meio gospel, tem se tornado para as empresas, para os empresários brasileiros, como um meio de rentabilidade. Então você que é empresário, que precisa gerar lucros para a sua empresa, o meio gospel, o meio evangélico é um meio rentável. Vejam vocês
que a questão de 20, 30, 40 ou mais anos atrás, seria impossível encontrarmos estojos de maquiagem, blusas, camisas, malas e outras coisas mais, com logomarcas, com logotipos, com dizeres puramente evangélicos. Para muitos seriam coisas malignas, coisas perversas. E hoje também tem se tornado um meio em que empresas, vejam vocês, empresas não evangélicas, empresários não cristãos, que professam até outras crenças, algumas de procedência até mesmo satânicas, mas que encontrou no meio gospel um meio de gerar lucros, de pura rentabilidade. Meus amados e queridos irmãos, aqui se dá o fenômeno do crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. Esse é o tema de um dos nossos cursos, que é um curso inédito, curso de mestrado em religião e igrejas evangélicas no Brasil. Você que é líder, você que é pastor, você que é bispo, você que é um apóstolo e que tem a necessidade e vontade de fazer esse curso, para isso, acesse o meu e-mail, pastorronaldopereira@hotmail.com. Repetindo, pastorronaldopereira@hotmail.com. Eu estarei enviando esse material por e-mail, as apostilas, para que você possa fazer esse curso. São disciplinas extremamente atualizadas, seja no campo da sociologia, seja no campo da formação para obreiros, enfim. Portanto, acesse o nosso e-mail para receber este material. Eu quero deixar aqui para nossa meditação, para que as minhas palavras não fiquem desfiguradas, eu quero fazer uso da palavra do Senhor, carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. E diz mais: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, olha o que a Bíblia diz, senhoras e senhores: afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Senhoras e senhores, meus amados irmãos, uma das coisas mais tangíveis na vida do homem e da mulher, do líder, na vida de um pastor, um dos maiores valores, chama-se a honestidade.
chama-se ser honesto. Portanto, seja fiel no pouco, segundo disse Jesus, e sobre o muito o Senhor promete nos colocar. Portanto, quero vos deixar esta mensagem dentro desse tema. Aqui se dá o fenômeno do crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. Ajude a divulgar esse vídeo e ajude a divulgar os nossos cursos teológicos. Nós temos levado a determinados países e a muitos irmãos, aqueles irmãos que não têm condições de fazer, são cursos extremamente baratos, fáceis de terem acesso. Os irmãos irão receber o material todo em casa e será uma bênção. Juntos teremos uma igreja mais forte, uma igreja mais unida, uma igreja mais preparada dentro dos alicerces das Sagradas Escrituras. Portanto, mais à frente eu estarei divulgando outros vídeos do nosso curso teológico. Então, chegou a sua oportunidade, meu amado irmão. Você que não tem tempo para estar na faculdade teológica, de estar no seminário, estamos lhe proporcionando essa oportunidade via o nosso Facebook. Acesse o nosso Facebook, acesse o nosso e-mail, pastorronaldopereira@hotmail.com. Estou em Lisboa, capital de Portugal, aqui na Europa. Deus vos abençoe, vosso ministério, a vossa família, o vosso trabalho. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade.